Estamos já na nossa penúltima lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos discorrendo sobre a lição número 12, que tem por temática Deus anseia que alcancemos o céu. Esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nossa primeira revista, revista oficial da Assembleia de Deus, Convenção Internacional, Ministério, Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o pastor José Antônio de Castro. Ebenezer Dominical trata das lições bíblicas que encerraremos no próximo domingo sobre nova vida em Cristo. Durante estas 13 lições, estamos falando aqui sobre a importância de se ter uma nova vida em Cristo diante de tanta adversidade, de tanta oposição neste mundo contemporâneo. Nosso endereço é Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda. E nossa filial fica no município de Porto Real, rua número 5, deixa eu confirmar aqui, isso, rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, cujo dirigente é o pastor José Geraldo. E brevemente estaremos em nossa nova sede. Estaremos inaugurando um grande templo para a honra e glória do nome do Senhor. E oportunamente estaremos trazendo o nosso novo endereço. Continuaremos nesses dois endereços, Santo Agostinho e Porto Real, e as nossas escolas bíblicas dominicais ocorrem todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Sua presença será sempre bem-vinda e nós contamos com sua participação na melhor escola do mundo. Ao assunto, Deus anseia que alcancemos o céu. Lição número 12, 20 de março de 2022. O nosso texto áureo encontra-se registrado na Epístola de Paulo I a Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Verdade aplicada. O ponto culminante da experiência de um ser humano como filho adotivo de Deus é ter o privilégio de poder chegar ao céu, por intermédio do sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário. E como objetivos desta lição, evidenciamos os seguintes: explicar que a vontade de Deus é levar-nos para o céu, esclarecer que todos têm acesso garantido à salvação e mostrar que compensa servir ao Senhor. Os nossos textos de referência encontram-se no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 a 6. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Versículo 6, Jesus responde dizendo: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como introdução, a nossa lição de hoje diz que a Bíblia garante que o céu será a nova cidade onde para sempre os salvos irão habitar. A cidadania dos santos está garantida no céu. No arrebatamento, os salvos terão o seu corpo glorificado, conforme o corpo glorioso de Jesus. É isso que Deus planejou para o futuro daqueles que recebem o seu Filho como Salvador. E no primeiro tópico, demos por título Acesso Garantido. João 3,18 diz: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entrar no céu não é difícil. As Escrituras dizem que é somente crer em Jesus como o único e suficiente Salvador enviado por Deus. Acreditar que Deus enviou o seu Filho com a missão de morrer na cruz para perdão dos nossos pecados. Tomar por verdadeira a ressurreição de Cristo. Confiar que Ele está vivo, oferece vida eterna a todos quantos nele creem. Ninguém precisa viver decepcionado, achando que jamais alcançará o céu, o alvo de todos nós. Paulo disse: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. A salvação da alma não se dá por merecimento próprio ou por realizações de obras de caridade. A vida eterna é dom de Deus. Ter Jesus como Salvador é ter acesso garantido ao céu. E no subitem 1.1, o título é Servir somente a Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quando Jesus disse essas palavras, ele quis nos trazer a informação de que Deus anseia que alcancemos o céu e Ele mesmo nos indicou o caminho. Não é possível seguir dois caminhos ao mesmo tempo e nem servir a dois senhores. É certo que todos desejam chegar ao céu, porém, muitos vão em direção ao endereço errado. Para ter acesso direto a Deus, basta seguir pelo caminho indicado por Jesus. Antes do Filho de Deus padecer por nós na cruz do Calvário, existia um abismo intransponível entre nós e Deus. Porém,
o véu do santuário foi rasgado e o acesso a Deus ficou livre a todos. E no subitem 1.2, vamos falar que o amor de Deus nos leva ao céu. O amor que nos leva ao céu. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Carta 1 a Pedro, capítulo 4, versículo 8. Somos instrumentos de Deus para demonstrarmos ardente amor uns para com os outros, bem como àqueles que se encontram distantes do amor divino. A morte de Cristo é a evidência objetiva do amor de Deus, porque nos mostra, no sentido vertical, a profundidade deste amor. Tal amor é tão contagiante que nos leva a amar o próximo no sentido horizontal, o que também nos demonstra a extensão deste amor. E no subitem 1.3, como chegar ao céu? Eis a questão. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 24. O texto é uma parábola contada por Jesus. Na ilustração, descreveu a história de um anfitrião que preparou um banquete simbolizando Deus. O local da festa serve como símbolo do céu. O convite para a festa foi extensivo a todas as pessoas, mas as desculpas esfarrapadas das que não quiseram ir foram frustrantes. Esta parábola adverte-nos de que é possível ganhar ou perder o céu, aceitar ou rejeitar o convite para entrar no céu é uma decisão pessoal. Infelizmente, muitas pessoas ficarão fora da festa no céu pela simples rejeição ao convite que Deus realiza a todos. E no item número 2, o céu é muito lindo de se morar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vamos repetir. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não existe lugar mais aprazível para se viver a eternidade do que o céu. Tão extraordinária é a sua beleza que absolutamente nada pode se comparar à morada do Eterno. Deus anseia que o alcancemos e de modo algum podemos perder esta oportunidade. A morada do Altíssimo é tremendamente linda. O Filho de Deus abriu-nos a porta e nos indicou o caminho que nos dá acesso à eternidade. A decisão é individual. Somente os insensatos, como os convidados da parábola, rejeitam o convite para irem à festa no céu. E no subitem 2.1, vamos dizer que o convite já foi pago. Paulo, falando 1 a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, milita a boa milícia da fé, toma a posse da vida eterna,
para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O céu é um lugar para onde o Senhor Deus anseia nos levar. Para morar na eternidade é necessário aceitar o seu convite, a fim de que ele faça a reserva do banquete. Quem não fizer a sua reserva não poderá viajar para o céu. A passagem já foi comprada e paga. O preço foi exorbitante. Nenhum homem mortal poderia arcar com as despesas desta viagem. Nossos pecados serviam como dívida impagável e que nos impediam de programar esta viagem. O dono da festa não admite que devoradores ou devedores, melhor dizendo, entrem no céu. Os convidados a participarem do banquete com Deus precisam do nada consta para terem acesso à casa do rei. A nossa conta foi paga pelo filho do rei, o anfitrião da festa. Ele foi o único capaz de pagar o preço da nossa entrada no céu. Custou preço de sangue, pois Cristo morreu por nós na cruz. E no subitem 2.2 surge a questão: como entrar no céu? Paulo, escrevendo 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4, diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O céu tem existência real? Para nós cristãos, a resposta para esta pergunta é afirmativa. Todavia, precisamos ter a firme certeza de que a nossa vida, após a morte, poderá ser de sofrimento eterno ou de gozo eterno. Lógico que todos nós, comprados com o sangue de Cristo, almejamos habitar o céu. O que devemos fazer para alcançá-lo? É somente caminhar pelas trilhas dos passos retos do Senhor Jesus, obedecendo os seus ensinos e o recebendo como único e suficiente Salvador. Esses são os princípios fundamentais para entrarmos no céu. E o título do subitem 2.3: Nem morte, nem dores haverá no céu. Paulo escreveu que nenhuma mente alguma consegue imaginar a dimensão e a beleza do céu, morada preparada para os escolhidos de Deus, conforme já lemos em sua epístola, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O espaço da razão não consegue dimensionar a grandeza do céu. É impossível alguém tentar dizer a respeito de algo que foge totalmente à capacidade do conhecimento humano. Seria possível imaginar uma cor inexistente, além das já conhecidas pelo olho humano? Simplesmente não se consegue. Assim é o céu, um lugar inimaginável. Apenas podemos informar que lá não existirá lágrimas.
porque não haverá dores e nem sofrimentos. Também não haverá distanciamento e separação, porque a morte será aniquilada. No céu não nos fatigaremos, porque a morte será massacrada pelo Cordeiro de Deus. E o título do item número 3, o Senhor é o templo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a graça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. É impressionante como a beleza do céu pode causar tanta comoção, principalmente quando se relata a respeito da presença de Deus, Jesus, Espírito Santo e todos os seres celestes. É nesse ambiente de luz, lugar que desperta sentimentos de êxtase e prazer, que estaremos frente a frente com o próprio Deus. Lá no reino da glória não haverá templos para cultos e louvores, porque no céu não existirá rótulos de igrejas. O Pai e o Filho são o próprio templo. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 22 diz: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Subitem 3.1. A falta de perdão traz prejuízos irreparáveis. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ninguém na terra sabe precisar o momento certo e a hora em que Deus enviará o seu Filho para arrebatar os salvos para o céu. Como esse dia é inimaginável, a compreensão humana não consegue explicá-lo. É inútil ficar discutindo quando se dará a vinda do Senhor nas nuvens, pois nesse dia nem o tempo continuará existindo. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 7. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Alguém consegue vislumbrar quanta beleza para descrever o céu? Por acaso já conseguiu imaginar como será a vinda gloriosa de Jesus rodeado com os seus anjos? Nem o apóstolo João obteve êxito ao tentar expressar tanta beleza. Suas palavras não puderam comportar tamanha riqueza. Apocalipse, capítulo 22, primeiro versículo, ele escreveu assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E o título do subitem 3.2, Nossa cidade está nos céus. Ainda, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. As Escrituras dizem que somos estranhos à terra onde habitamos.
como o povo de Israel, ao sair do Egito, empreendemos uma jornada em direção ao céu. A pátria nos espera. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia garante-nos que Jesus voltará e que a nova cidade descerá do céu, onde os homens de bem habitarão. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Tal é a clareza dessa revelação que podemos vivenciá-la antecipadamente através da fé. Que estejamos prontos e confiantes para o grandioso e glorioso dia do Senhor, quando Ele descer à cidade santa nesta terra, onde não haverá mais dores e nem sofrimentos. E no subitem 3.3, nós concluiremos nosso raciocínio dizendo que o céu é real. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, o apóstolo Paulo assim registrou: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. O céu não é fictício. Não é uma concepção filosófica. O céu que Jesus foi preparar para os salvos é real. Morada e habitação de Deus. Jesus desceu do céu e tomou a forma humana. Aqui viveu e morreu. Porém, ao ressuscitar, para lá retornou. Aguardemos seu retorno para quando ele vier buscar a sua igreja. E concluindo, apesar de o assunto em pauta servir de escárnio para os que dizem não acreditar em Deus, para nós, os salvos, o céu é um lugar real. Cristo virá buscar a igreja para estar com ele, o Rei da Glória. Todos quantos o receberam como Salvador, Deus anseia que alcancem o céu. É seu desejo habitar com eles no céu, conforme disse Jesus no capítulo 14, do Evangelho de João, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que Deus em Cristo Jesus a todos continue abençoando e que esta esperança e esta convicção de que o céu é real nunca morra em nosso coração.
e que estejamos prontos, aguardando o grande dia, quando Jesus voltará para nos levar, para estarmos com Ele por toda a eternidade. E no próximo domingo, dia 27 deste mês, que também já se finda, nós estaremos, então, concluindo os nossos estudos deste primeiro trimestre do ano de 2022. E o nosso tema será Nova Vida em Cristo. Estas são as lições bíblicas que estaremos encerrando na próxima semana. Uma revista histórica do Ministério Internacional, Convenção Internacional, Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro, e aguardamos a sua visita em um dos nossos endereços, rua número 9, número 25, é o endereço que fica no bairro Freitas Soares, no município de Porto Real. E aqui em Volta Redonda, rua Belém, número 347, bem em frente ao Colégio Municipal Jaime Martins, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda. Todos os domingos, às 9 horas, estamos aguardando a sua preciosa visita. Até lá, e que Deus a todos abençoe de forma abundante.